Olá, meu povo! Seja bem-vindo a mais uma análise científica do MasterChef. O episódio de hoje, dessa semana, foi bastante fácil até, porque só tinha duas receitas: tiramisu e estrogonofe. Tiramisu é a minha sobremesa favorita, estrogonofe é a comida favorita do meu marido, então era assim, basicamente um programa de lombriga para nós dois. E o interessante é que nesse programa tinha uma freira e um angolano competindo. E também tinha um menino que era cientista, ele era historiador e pesquisa em arqueologia. Achei bem legal. Bom, na primeira parte do episódio a gente tinha o tiramisu. Aí duas pessoas já tinham feito, a maioria já tinha comido, mas tinha duas pessoas que nunca nem tinham ouvido falar e nunca nem tinha comido, então aí fica um pouco complicado trabalhar os sabores nesse momento. Caso você seja uma dessas pessoas que nunca comeu um tiramisu, vou te contar o que é. É uma espécie de pavê, porque eu intercalo bolacha com creme, só que o creme ele é à base de mascarpone, que é um queijo cremoso italiano, e as bolachas são molhadas no café, então fica uma combinação de sabores bem interessante e por cima ainda vai chocolate em pó ou chocolate ralado. Algumas receitas levam ainda uma bebida misturada no café para molhar as bolachas. E aí geralmente é rum, conhaque ou o mais comum é o vinho marsala, que é um vinho um pouco mais adocicado. Mas segundo a receita original que eu encontrei, só vai café mesmo. Bom, e aí o que acontece quando as pessoas não conhecem a sobremesa ou a receita e tal? Acontece umas bizarrices, não é mesmo? Tipo um menino que queria enfiar a geleia de morango no copo só para dar uma cor e dar acidez. Porque ele achou que o café não tinha acidez nenhuma, que era só amargo, então não ia funcionar só a acidez do café. E eu sei que eu já prometi um vídeo sobre café aqui pra vocês, eu já estou com todos os materiais aqui, inclusive uma das nossas seguidoras é barista, me enviou alguns livros para que eu consiga estudar mais sobre os cafés e produzir o roteiro, porém não deu tempo ainda, porque sempre surge um tema mais urgente pra falar, algum político faz uma merda, alguma notícia falsa circula no WhatsApp, e aí a gente tem que falar sobre isso, e aí vai passando, mas eu prometo que o vídeo de café vai sair em breve. E aí só voltando no menino que queria botar a geleia de fruta lá pra... só pra enfeitar, ou só pra dar uma cor, ou só pra dar um toque de acidez. Gente, 7 temporadas de MasterChef já. Não é possível que a pessoa nunca tenha assistido a um episódio do programa em que os chefs falaram que não se coloca nada no prato só pra enfeitar, só pra dar uma cor. As coisas têm sabor e elas vão acabar compondo o sabor do prato. E com isso vão alterar o sabor da comida que você imaginou se elas não combinarem com a comida que tá ali no seu prato. Então só usa pra decorar as coisas que combinam com a comida da receita que você tá fazendo. É simples assim. Porque também teve a outra lá que, ó, que botou folha de hortelã na decoração. Fica fofinho? Fica. Uma gracinha. Mas não combina, gente. E aí o sabor do hortelã não tem nada a ver ali naquele rolê. Então, só bota no prato o que combinar com o sabor que você tá fazendo. Combinado? E aí, esse menino da geleia, o Luiz, atrapalhadíssimo. Ele fez muitas coisas. Quando eu comecei a anotar as coisas do episódio, eu vi que tinha várias coisas que era ele que tinha feito. Ele decidiu ser diferente, bater as gemas com açúcar no mixer, ao invés da batedeira. Amigo, facilita a sua vida. A batedeira te deixa fazer outras coisas, enquanto ela tá lá fazendo o trampo por você ganha tempo. Teve os outros dois que quiseram ser mais diferente ainda e resolveram bater na mão no banho-maria, que é uma outra técnica de fazer que eu já vou comentar. Mas como eu sempre digo, você tá num programa que você só tem 1 hora pra fazer um negócio. Usa a tecnologia disponível a seu favor, sabe? Já bati clara de neve na mão? Já. Mas foi na época que eu não dispunha de uma batedeira, eu não tinha poder aquisitivo de adquirir uma batedeira. E agora, amado, agora é batedeira na veta, é tecnologia, enfim. Aí, falando em bater, teve o povo que bateu demais o mascarpone, que calma que eu já vou explicar mais em detalhes o que é o mascarpone. E aí o trem começou a virar manteiga. Ou então eles usaram açúcar demerara ao invés do açúcar refinado para bater com as gemas. E aí o açúcar não dissolvia. Sempre que você precisa bater açúcar com alguma coisa, tipo seja açúcar com manteiga para fazer ou para fazer a base de bolo, ou para fazer, por exemplo, um buttercream para cobrir bolo, ou então açúcar com a gema, sempre use o açúcar mais fino que você tiver, ou refinado ou até o açúcar de confeiteiro, que é realmente bem fino. Isso vai facilitar para que o açúcar fique bem dissolvido no creme e o seu creme fique lisinho, sem nenhum daqueles grumos, aqueles grãos de açúcar que não é muito prazeroso de encontrar quando você espera encontrar um creme ou mousse. E é um princípio físico mesmo, né? Quanto menor o grão, mais fácil de dissolver e mais liso fica o seu creme. E aí o Luiz, menino Luiz, gente, decorei o nome dele porque inclusive é o nome do meu irmão. O menino Luiz cagou de novo nas bolachas ali, porque largou os biscoitos de champanhe lá, de molho no café e foi fazer outra coisa. E aí ele ficou chocado quando ele voltou e tava tudo desmanchando.
E aí, aparentemente, ele nunca molhou uma bolachinha no leite pra comer, né? Porque pra molhar as bolachas pra entrar no pavê, você molha ali, tipo, 2 segundinhos e já tira. Porque a bolacha, ela age como uma esponjinha. Então, ela vai absorver todos os líquidos que você jogar nela. E aí, quando ela absorver líquido demais, ela vai desmanchar. E aí, pra fazer tanto o tiramisu quanto os pavês em geral, você pode trocar bolacha maisena, bolacha champanhe, bolacha Maria, tem várias possibilidades de bolacha que dá pra usar, mas você pode trocar essas bolachas todas por um pão de ló. Faz um pão de ló e aí você usa esse pão de ló como base do seu pavê, que inclusive o João Vitor fez e ele acabou ganhando a prova como melhor tiramisu. Bom, mas aí a maioria das receitas acabou resultando num pavê, que não era tiramisu, era um pavê que tava bom, mas não era tiramisu, né? Teve o menino que tinha morado até na Itália, mas que não gosta de fazer doce, e aí ele botou muita gema e açúcar e quase nada de mascarpone. E aí a Paola provou e falou assim, isso aqui é um zabaione, não é um tiramisu. E imediatamente, Ana me perguntou o que era isso, porque a gente tava comentando o episódio em tempo real lá no grupo do Discord que a gente tem com os membros aqui do canal. Pois então, vamos aproveitar esse momento para falar sobre o zabaione. Pois então, o zabaione, ele é uma sobremesa italiana feita com gema e açúcar e às vezes pode entrar também um vinho na composição, como o vinho Marsala, que é um vinho mais adocicado. Mas dá pra fazer sem vinho também. É um troço bem antigo, tem uns registros lá desde o século XV. E ele pode ser servido de várias formas. Pode ser servido só, tipo, numa tacinha com umas bolachinhas, tipo bolachinha champanhe mesmo. Você pode botar umas amêndoas tostadinha por cima. Você pode servir com fruta. Você pode até transformar em sorvete. É um creme muito versátil e serve de base para várias outras preparações. Você, inclusive, pode usar o zabaione como base para fazer o tiramisu. Só que a diferença é que para fazer o zabaione, a gente bate as gemas com o açúcar no banho-maria. E para fazer o tiramisu, não precisa fazer isso. Mas também, se você fizer, não muda nada no sentido do resultado final da receita. Dá pra fazer, então ele pode ser a base do tiramisu, desde que você acrescente mascarpone ao creme de gemas. Então, a gente bater as gemas com açúcar no banho-maria, vai cozinhando lentamente e aos poucos vai ficando espesso e vai ficando bem cremoso. O calor, além de ajudar a cozinhar as gemas lentamente, ele também vai ajudar a dissolver os grãos de açúcar para não ficar aquela textura de areia na sua boca quando você comer. E também, lembrando que quando a gente bate a gema com açúcar, a gente também está incorporando ar. E isso vai deixar o creme bem aerado e bem leve. E aí você pergunta, qual é a química disso tudo, Laura? E aí eu te respondo que é a segunda coisa que eu mais falo nesta série, logo depois da reação de Maillard, que é a desnaturação das proteínas. E eu trouxe material ilustrativo para explicar esse processo para vocês, porque eu acho que é muito importante entender na prática o que significa desnaturar proteínas. E meu material ilustrativo é Lego, e antes que vocês me julguem achando que eu roubei o Lego de uma criança, eu queria dizer que esse Lego é meu mesmo, porque eu tenho esse balde aqui já há mais de 20 anos, então eu tenho que comprovar, inclusive, tem foto aí de quando eu ganhei esse Lego de presente de Natal. Vamos começar aqui no ovo, independente de ser clara ou gema, mas vamos falar da gema, que é o que a gente tá estudando aqui hoje. Então, quando a gema tá lá bonitona dentro do ovo, as proteínas estão assim. Imagina que cada bloquinho desse aqui é uma proteína, elas estão bem arrumadinhas, bem empacotadinhas. Nessa conformação, que a gente chama de conformação nativa, que é a conformação que ela precisa para funcionar como proteína, elas não interagem entre si, tá vendo que elas não conseguem se ligar umas nas outras, porque elas estão realmente bem bonitinhas, bem empacotadinhas. Então elas ficam lá meio que boiando na água da gema até que a gema seja cozida e um outro processo aconteça. Quando a gema for cozida, for batida, for adicionada de algum ácido, essas proteínas elas vão perder essa estrutura arrumadinha, bonitinha, porque qualquer mudança no ambiente delas faz com que a interação entre os próprios aminoácidos que compõem as proteínas mude, e mudando eles vão passar a se repelir e a proteína vai abrir. Então ela passa desse bloquinho arrumadinho para uma coisa mais ou menos assim, que é uma estrutura aberta. E aí, quando essas proteínas estão todas desnaturadas, ou seja, com as estruturas todas abertas, agora elas conseguem se ligar umas às outras e formar uma rede. Calma aí só um minutinho. As peças estão um pouquinho frouxas, gente. O Lego tem mais de 20 anos, então pode ser que caia aqui uma pecinha. Mas vocês estão entendendo a história. Então, agora eu consigo formar uma rede. Elas conseguem fazer várias ligações cruzadas entre elas mesmas. E aqui no meio vai ficar aprisionado várias moléculas de água e também bolinhas de ar. Bom, então,
Como eu falei, existem alguns métodos que a gente pode usar para desnaturar proteínas. Pode ser o calor, pode ser um ácido com limão, vinagre, pode ser espumando, ou seja, batendo para incorporar ar, para formar uma espuma, ou pode ser adicionando bastante sal. Todos esses métodos vão fazer com que as proteínas passem disso aqui, empacotadinhas, para isso aqui, todas desarrumadinhas. E aí, quando a gente faz o creme de gemas, que é a base do Zabaglione, a gente tá combinando dois métodos, que é o calor e o método de espumar. E isso vai desnaturar bastante as proteínas para que elas formem essa rede tridimensional que vai aprisionar água e ar para que ela fique uma espuma cremosa. E aí, como eu falei, para fazer o tiramisu eu posso usar o mesmo método, ou eu posso só simplesmente bater a gema com açúcar em temperatura ambiente mesmo, sem precisar do banho-maria. E esse, inclusive, é o método tradicional, é só bater direto na batedeira. Bom, e aí eu comentei que o açúcar, ele, conforme vai sendo dissolvido ali, ele vai aumentando a viscosidade do meio e vai ajudar na cremosidade. Mas ele também tem uma função importante em meio que recobrir as moléculas de proteína desnaturadas e impedir que elas se juntem demais. Porque se elas ficarem juntas demais, elas vão começar a expulsar a água que estava no meio delas. Então, ao invés de ter aquela rede que tinha um espaço onde elas aprisionavam a água e o ar, elas vão começar a se juntar tanto que não vai ter espaço mais para a água. Essa água vai ser expulsa da rede de proteínas desnaturadas. E aí é exatamente isso que acontece se você bater demais ou cozinhar demais esse creme de gemas. Vai começar a separar, vai formar duas fases, porque as proteínas estão expulsando a água que estava lá no meio. E aí, por que a gente faz, então, o processo no banho-maria, ao invés de fazer no... Opa! E aí, então, por que a gente faz o processo no banho-maria, ao invés de fazer no fogo direto? Porque se você fizer no fogo direto, você vai ter uma bela porção de ovos mexidos e não de creme de gemas. Porque o aquecimento gradual e brando, né, aos pouquinhos desse creme é importante para que as proteínas não se empolgarem demais e se juntarem e grudando loucamente umas nas outras. Porque conforme eu aumento a temperatura, eu tô aumentando a energia cinética das moléculas, que é o que? A energia do movimento delas. Então, quanto mais eu aumento a temperatura, mais essas moléculas estão se mexendo muito. E aí fica muito mais fácil de elas se encontrarem. Porque não é como se elas estivessem apostando em corrida, elas estão assim, elas estão vibrando e elas estão andando de um lado para o outro e elas conseguem se encontrar mais fácil quanto maior for a temperatura, porque elas vão ter mais energia. Então, se eu aumentar muito a temperatura de uma vez, eu meio que transformo as proteínas nos metaleiros numa roda punk, num mosh, sei lá como é que chama, num show do Sepultura. E aí esse encontro acontece bem rápido e eu vou ter os ovos mexidos, que são um processo depois da desnaturação, que é o processo de coagulação, que é quando as proteínas se juntam e expulsam a água de dentro delas. Então, assim, a proteína abertinha é a proteína desnaturada, e quando elas se juntam todas sem ter espaço para que a água fique no meio delas, eu tô coagulando as proteínas, é o processo de coagulação. A desnaturação sempre vem antes da coagulação. Ao contrário, se eu vou no banho-maria, aumentando a temperatura aos pouquinhos, de grau em grau, devagarinho, elas vão se encontrando devagar e dá tempo de formar a rede que vira o creme. Tipo show de sofrência, em que uma vai encontrando a outra de parzinho, devagarinho, e vai dançando bonitinho ali. Bom, e aí só pra esclarecer um ponto importante, só pra esclarecer o último ponto, por que bater a clara com açúcar resulta no merengue, mas bater a gema com açúcar resulta num creme? Sendo que ambos os processos envolvem a desnaturação de proteínas. É porque na gema a gente tem muita gordura, e essa gordura associada às proteínas forma um gel e uma emulsão ao mesmo tempo, ficando mais cremoso. E na clara a gente só tem proteína e água, e isso vai fazer uma espuma muito bonita, muito firme, mas não vai conseguir formar um creme porque não tem os lipídios, as gorduras ali no meio. Agora eu tenho alguns fatos históricos e curiosos sobre os dois pratos que apareceram no programa e algumas dicas de como fazer melhor essa receita, que inclusive vai rolar no almoço aqui hoje, porque a gente ficou com lombriga do estrogonofe. Fiquei com lombriga do tiramisu, já saí comprando os trem pra fazer, uma loucura. Bom, falando sobre o tiramisu, eu descobri que existe uma academia do tiramisu, que é esse site aí. Ou seja, os italianos levam essa sobremesa muito a sério. É tipo brasileiro com brigadeiro, sabe? O negócio é realmente muito sério. E aí, nesse site, eles contam a história, né, do tiramisu. E eles contam que a sobremesa teve origem em Treviso, em 1800 alguma coisa. Treviso é uma cidade que fica bem pertinho de Veneza, na província do Vêneto, que é onde Veneza é a capital, que tá apontadinho no mapa pra vocês, porque lembra que aqui tem conhecimentos geográficos também. E esse doce teria sido criado por uma senhora que gerenciava uma casa dos prazeres no centro da cidade.
A ideia dela foi criar uma sobremesa que fosse meio que um tônico de curar a bebedeira para os caras voltar para casa e não ter problema com as mulheres. Olha que ótimo. E ainda tinha um toque afrodisíaco. E aí quando você vai ver o que significa tiramisu em italiano, você vê que a palavra original, que é tiramisu, se traduz como me levante. E aí você tira a conclusão que você quiser dessa informação. Tá bom? E aí seria por conta disso que os ingredientes do tiramisu são ingredientes tão calóricos, que é o ovo, o açúcar, o queijo, mascarpone, e ainda tem a cafeína do café e do cacau. Então seria quase como que um tônico em forma de comida para revivar os ânimos das pessoas que frequentavam a Casa dos Prazeres que ela dirigia. Bom, essa seria a história / lenda de criação dessa receita, mas de forma oficial ela é atribuída a um restaurante chamado Le Beccherie. Eu acho que é assim falando. Le Beccherie. Pronto, agora eu falei italiano. Em 1970, e só começou a aparecer nos livros de receita, na verdade, nos anos 80. A receita original do tiramisu, conforme está descrita nesse site da Academia do Tiramisu, então assim, eu confio nos caras, ela não tem nenhuma bebida alcoólica, porque como a sobremesa foi criada para ser tipo um tônico para curar a bebedeira, então não podia ter álcool, né? E aí o método de preparo, né, a receita e o método de preparo foram depositados em cartório. Se liga na gravidade da questão. Receita e método de preparo depositado em cartório. Já teve tese de doutorado sobre o tiramisu. E existe um dia mundial do tiramisu, que é o dia 21 de março, quando começa a primavera. Ou seja, os caras levam um negócio muito a sério mesmo, sabe? Tipo, mesmo. E aí essa receita original eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, caso vocês queiram fazer em casa. E prometo que tá em português, não tá em italiano nem em inglês, tá? Bom, e aí o diferencial desse pavê italiano é o mascarpone no creme. E mascarpone, que a gente aqui, às vezes até muito difícil de encontrar, ele é um queijo cremoso obtido a partir da acidificação do creme de leite. Ou seja, você joga um ácido no creme de leite, pode ser tipo limão, açúcar ou até ácido tartárico, e depois você deixa isso escorrendo para separar o soro que vai ser formado. O creme de leite ele é rico em proteínas e gorduras. E aí eu acabei de mencionar que uma das formas de você desnaturar proteínas é jogando ácido nelas, lembra? Então, aqui vai acontecer exatamente isso. E como a gente vai deixar bastante tempo o ácido em contato com o creme de leite, as proteínas vão primeiro desnaturar e depois elas vão coagular e com isso elas vão expulsar o soro do meio delas. Esse soro vai escorrer e aí eu vou ter o mascarpone. Por conta disso, se você não encontra a mascarpone fácil na sua cidade e você tiver muita vontade de fazer uma receita como essa, você pode preparar o seu mascarpone em casa a partir do creme de leite fresco. Eu já fiz isso porque quando eu morava no interior era dificílimo encontrar mascarpone por lá e eu fiz a partir do creme de leite fresco, inclusive usei o creme de leite fresco sem lactose, porque, né, intolerância, e deu super certo. Inclusive tem uma receita da Rita Lobo, eu vou deixar aqui na descrição também, que ela ensina a fazer todo esse processo. Mas basicamente é só você ferver o creme de leite, adicionar o suco de limão e aí colocar num filtro, que pode ser tipo um filtro de café aberto numa peneira, ou então um pano de prato limpo numa peneira, ou usar aqueles saquinhos de fazer coalhada para poder separar a parte sólida que vai ficar dentro do saquinho do soro que vai escorrer para fora. Tipo essas fotos aí que eu vou deixar pra Ana colocar na edição. E aí você deixa isso na geladeira de um dia pro outro, no dia seguinte você vai ter um belo mascarpone. E o soro que sair, você não precisa jogar fora, você pode simplesmente usar para fazer um bolo, como a parte líquida da receita. Zero desperdício nesse programa. E se você lembra que a partir do creme de leite a gente obtém manteiga, e o mascarpone é obtido a partir do creme de leite, então você lembra que se bater demais ele pode começar a virar manteiga, né? E foi o que aconteceu no programa. Então você bate as gemas com açúcar até virar o creme bem espumoso e aí na hora de colocar o mascarpone você só mistura. Não fica batendo demais, senão ele vai perder textura e vai começar a virar manteiga. E aí na última receita todo mundo teve que fazer estrogonofe, ou stroganoff, como a Paola gosta de dizer, porque esse é o nome original da receita. E cada um tinha um ingrediente para usar, um filé mignon, frango, camarão e vegetais, para ser estrogonofe vegetariano. Essa é uma receita russa do final dos anos 1800. Parece que ela foi publicada pela primeira vez num livro de receita em 1871. E ela é chamada de estrogonofe porque ela foi criada na corte do Conde Stroganov, lá na época dos czares russos.
Originalmente ela é feita com carne, mas aqui no Brasil a gente aperfeiçoa tudo, né? E aqui a gente inventou o estrogonofe de frango. E embora comer estrogonofe com batata palha seja um clássico brasileiro, porque afinal de contas a gente aperfeiçoa tudo, no começo do século XX já se comia o prato com batatinhas palitos crocantes na Rússia, né? Então comer com batata frita ali já é um negócio que não foi a gente que inventou, mas a gente aperfeiçoou. E aí aqui no Brasil esse prato ele é meio que terra de ninguém, né? Porque a única regra parece ser o arroz com batata palha. Porque tem gente que coloca palmito ao invés de cogumelo, tem cogumelo fresco, cogumelo em conserva, aí tem molho de creme de leite, tem molho de iogurte, tem quem usa ketchup mostarda, tem quem não usa nenhum desses. Meio que cada família tem uma receita própria. E aí eu posso contar pra vocês como que eu gosto de fazer. Eu uso molho inglês, porque eu gosto muito do sabor que ele dá um umami ali bom pro molho. No lugar do ketchup, eu uso uma colherinha de extrato de tomate, e aí o extrato de tomate mesmo, aquele concentrado, daquele que tem um elefante verde no rótulo, sabe? Esse aí. Só que tem que usar bem pouco, só pra dar um sabor e cor ali pro molho, senão se você usar muito, como ele é muito concentrado, vai ficar um molho com gosto de tomate. Eu uso mostarda também, e aí se eu uso mostarda de Dijon ou se eu uso mostarda normal, depende do quão rica eu tô no mês, sabe? Porque a mostarda de Dijon é um negócio que custa caro, então quando eu estou rico o suficiente, eu compro. Caso contrário, eu uso a mostarda amarelinha do mesmo jeito. E como eu gosto muito de cogumelos, eu uso cogumelo fresco, que eu gosto mais. Mas independente dos ingredientes que você for usar, você precisa usar uma técnica que é a chave para esse prato ficar perfeitamente saboroso, que é a deglaçagem, que a Ana adora fazer agora, inclusive. Esse é o ponto-chave para dar o sabor. Você primeiro faz a selagem da proteína, que aí tanto faz se é carne, frango, camarão, vegetais, o que você estiver usando. Você sela a proteína na panela e aí deixa dar aquela pegadinha no fundo, sabe? Para ficar realmente algumas coisinhas grudadas no fundo da panela. E aí, o que é isso, gente? Isso é reação de Maillard, né, meus amores? Aquela maravilhosa. E ela vai acontecer tanto na superfície da proteína quanto na parte que vai ficar grudada na panela. Porque o que você vai acontecer? Você vai selar e aí você vai tirar a proteína da panela e deixar numa vasilha. E aí você vai começar a preparar um molho, colocando cebola pra fritar, pra fazer o refogado e tal. Essa proteína ali que você tirou, ela vai soltar um pouco de água. Essa própria água pode ser usada para deglaçar o fundo da panela e soltar esses sabores. Algumas pessoas gostam de colocar conhaque ou alguma bebida nesse tipo. Eu não sou uma pessoa muito fã de bebida alcoólica na comida, exceto quando eu faço risoto, que eu gosto de colocar vinho ou alguns outros molhos que eu gosto de colocar vinho branco, no caso. Mas normalmente, pra mim, a bebida alcoólica pode estar no meu drink, né? Me sirva um drink, ao invés de botar na minha sobremesa, porque eu gosto muito mais no drink. Então essa bebida alcoólica também pode ser usada pra fazer a deglaçagem. E aí quando você faz isso, você começa a dissolver esses grudadinhos no fundo da panela. É como se você fizesse um caldo ali, meio que a jato, recuperando os sabores que ficaram todos ali grudados. Isso incorpora muito sabor nesse molho, fica sensacional. Inclusive, ajuda a não ficar um molho meio pálido. Teve alguns lá no programa que ficou um molho pálido, tadinho. Quando você faz essa deglaçagem bem feita, você vai ter uma cor dourada pro molho, vai ficar, ó, espetáculo. E um outro ponto importante é que você espere a carne ou os vegetais cozinharem por completo antes de colocar o creme de leite. Por quê? Quando você aquece o creme de leite por muito tempo, ele pode talhar, ele pode começar a separar. Especialmente se você estiver usando o creme de leite de caixinha ou de lata, porque normalmente esses dois eles recebem estabilizantes para ficarem bastante tempo na prateleira e fora da geladeira. Esses estabilizantes, eles não aguentam muito calor, então eles vão começar a se soltar, a se quebrar as moléculas, e isso vai fazer com que o creme acabe talhando, ficar com aquela cara feia. Não vai mudar o gosto, mas vai mudar muito a textura do seu molho. O creme de leite fresco, ele aguenta um pouco mais de tempo de fervura, mas também não dá pra exagerar. Então é sempre bom deixar o creme de leite por último na receita pra garantir que você vai ter a textura correta do seu molho. Antes de eu encerrar, porque era isso sobre as receitas, mas antes de eu encerrar, a Ana pediu pra eu mencionar técnicas de abrir potes, porque teve uma hora lá que a irmã queria abrir um pote de palmito, na última hora ninguém conseguia abrir o pote. E aí eu já falei assim, bate no fundo do pote. Olha, essas técnicas de bater ali, eu acho um pouco perigoso, porque se você dá uma batida meio forte e não tá segurando direito na outra mão, o trem cai, quebra, ou então se você tem que usar, tipo, bater a tampa, que algumas pessoas fazem, você pode quebrar o vidro e machucar a mão, então eu não gosto. O que meu marido engenheiro me ensinou a fazer aqui em casa? Eu uso um elástico. Esse elástico aqui é elástico que vem em legume, assim, tipo aspargo, umas coisas que vem de massinho, assim. Às vezes vem em pé de rúcula, umas coisas assim. E aí, o que a gente faz? Esse pote meu aqui, onde eu guardo o cravo, ele sempre empena e eu não consigo abrir. Porém, quando a gente coloca o elástico, e aí a minha mão tá cheia de creme, que eu não consigo abrir. Porque eu tô escorrendo. Consegui.
Então, eu passei creme na mão e aí ela tava escorregando aqui na parte de baixo e não tava conseguindo gerar atrito, mas agora funcionou. Bom, o que acontece? Quando você não usa o elástico, a sua mão vai fazendo assim no vidro, na tampa. Vai escorregando porque não tem atrito suficiente para você segurar e fazer a alavanca. Quando você coloca o elástico, você aumenta o atrito aqui e você consegue fazer com que a tampa saia facilmente. Basicamente, se você quiser abrir qualquer tampa, você precisa aumentar o atrito entre ela e a sua mão para garantir que você vai ter tipo fazer uma garra aqui para conseguir girar e abrir. Se você não tiver um elástico assim, que tipo, pode ser elástico tipo esse que é mais larguinho, pode ser elástico daqueles de papel mesmo que você coloca 2 voltas, todos eles funcionam. Se você não tiver, pode ser também aquelas luvas de borracha de fazer limpeza de casa, por exemplo, você bota por cima e vira. Uma outra coisa que dá pra fazer é você pegar a ponta de um cabo de uma colher ou a ponta de uma faca daquelas sem ponta pra não se machucar e enfiando aqui pra entrar um pouquinho de ar, porque esses frascos de conserva, eles sempre ficam com um vácuo dentro, não tem ar. E aí nisso você não consegue abrir porque a pressão tá muito forte, você não consegue quebrar. Quando você empurra aqui, coloca um pouquinho de ar lá dentro, ele vai ficar muito mais fácil de abrir. E uma outra técnica é você pegar uma tigela com água quente e aí você mergulhar o potinho de ponta cabeça na tigela, de forma que a água fique cobrindo a tampa aqui, e isso vai deixar a tampa frouxa, porque o metal dilata no calor muito mais rapidamente do que o vidro. Então a tampa vai ficar frouxa e você vai conseguir abrir o seu potinho tranquilamente. E aí, se você não quiser depender da ciência para fazer nada disso, já existem utensílios que servem exatamente para esse propósito. É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio de análise. Eu já vi que na semana que vem vai ser a Caixa dos Famosos de novo. Eu confesso que, honestamente, já cansei um pouquinho. Mas tudo bem, vamos fazer a análise do mesmo jeito. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, para os amantes de estrogonofe e tiramisu que você conhece, que com certeza alguém vai se beneficiar muito desse conteúdo. Aproveita para se inscrever aqui no canal e seguir o Se Nunca Viu Cientista nas outras redes sociais, principalmente lá no Instagram, onde a gente sempre posta conteúdos exclusivos e diferentões para vocês. É isso por hoje, um beijo, tchau! Ai, cacete. Só um minutinho que o Lego tá desmontando, senhor. Estamos trabalhando para melhor atendê-lo. Lego de 20 anos é um pouco frouxo, porque vocês podem imaginar que eu brinquei com isso muito tempo da minha vida. Fiz cadeia de DNA já com esse Lego aqui. Tô só tentando fazer um troço. Assim tá bom.